pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem, certo? Estou aqui com minha máscara, estou me cuidando, espero que vocês também estejam se cuidando, tanto vocês como a família de vocês. Estamos no local, no ambiente escolar, certo? Preparando essa aula para vocês. Vamos começar? Vou tirar minha máscara para que a comunicação seja mais viável e seja mais limpa o som até vocês, beleza? Bem, pessoal, hoje a gente vai trabalhar aqui as multiplicações de números inteiros, né? Foi uma aula que eu já falei, né? Nas aulas anteriores. E agora a gente vai dar continuidade a essa multiplicação de números inteiros. Antes de começar a multiplicação de números inteiros, pessoal, vamos trabalhar as regras de sinais. O que seriam as regras de sinais, né? Lembrando, as regras de sinais, ela só vai ser válida somente para duas operações. Quais operações? Uma é a multiplicação de números inteiros, certo? E a outra é para as divisões. Tanto na adição e subtração, como vocês viram na primeira unidade, não precisa das regras. É aquela coisa que eu falei e daquela forma como eu expliquei a vocês. Tenho e devo. E isso na adição e subtrações. Na multiplicação e divisão, isso já muda, né? Precisarei dos jogos de sinais. Vamos trabalhar aqui o jogo de sinais da seguinte forma. Olha aqui, gente. Vejamos. Ó, eu tenho aqui mais vezes mais sempre será mais, certo? Menos vezes menos sempre será mais. Mais vezes menos sempre será menos e menos vezes mais será menos. Lembrando, gente, um bizu para vocês: sinais iguais, positivo; sinais diferentes, negativo. Isso tem demonstração, pessoal, para a gente fazer porque mais com mais é mais. Tem demonstração, mas é algo que a gente vai precisar de um conhecimento mais adiante. Esse conhecimento vocês hoje ainda não têm, mas vão adquirir com o passar do tempo, ok? Bem, eu vou dar um exemplo para vocês de como fazer essa multiplicação. Como assim, professor? Vamos lá? Vamos para o quadro aqui? Vejamos. Olha aqui, ó. Vejamos. Dois pontos. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, como exemplo, mais 8 vezes mais 7. Olha aqui, ó. Quando eu multiplicar mais 8 vezes mais 7, seria 56, não é isso? Mais com mais, pela tabela aqui, mais. Mais com mais, mais. Olha a tabela aqui, ó. Entendeu? Então, sempre mais com mais, sempre será mais. Então, eu vou dar outro exemplo para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Exemplo. Menos 5 vezes menos 4 é igual a... Aqui, gente, o produto aqui daria 20, né? Menos com menos daria mais, como vocês podem ver. Professor, bota um com sinais diferentes. Simples. Olha aqui. Outro. Menos 7 vezes mais 2. Aqui daria menos 14. Por quê? Menos com mais daria menos. Se você perceber bem, gente, o jogo de sinais tem que ser feito sempre ou na multiplicação ou na divisão, certo? Bem, professor, e agora como é que a gente vai continuar os nossos exemplos da seguinte forma, gente? Rapidinho. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma de resolver algumas questões aqui. Vamos lá. Veja. Vou dar um exemplo aqui. O seguinte. Lembrete. 2 pontos. Olha aqui, ó. Se você ver aqui, gente, eu tenho mais 7. Aqui eu teria número, né? E aqui a gente vai chamar como sinal do número, né? Sinal do número. Olha aqui, número
como vocês podem ver, sinal do número. Aqui, mais 7 é o número, e esse que vem na frente aqui é o que a gente chama de sinal do número. Então, vocês não podem esquecer disso não, pessoal. Por quê? Porque vai ser de importantíssimo para as resoluções de questões de multiplicação de números inteiros. Entendeu? Sendo que o seguinte, gente, existem algumas propriedades que vocês vão ter que saber nesse momento. Vocês lembram que no primeiro bimestre a gente trabalhou as operações de adições, não foi isso? Onde a gente viu que a soma de dois termos, por exemplo, é chamado de parcela, soma total, e na multiplicação era multiplicando, multiplicador e o produto. Porém, a gente vai substituir esse termo por fatores. Aqui nesse caso, a gente vai fazer isso da seguinte forma. Que propriedades são essas? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, gente, o que a gente vai chamar de P, de propriedade, né? Então, propriedade. Como vocês podem ver aqui, ó, propriedade. As propriedades, gente, que vocês vão trabalhar comigo agora, é o que a gente chama de propriedade comutativa, a propriedade de associativa, a propriedade de elemento neutro, né? E a última é o que a gente chama de propriedade de fechamento. Olha aqui, ó. Fechamento. Veja aqui, ó. Fechamento. Como vocês podem ver aqui, ó, propriedade de fechamento. Pensando bem, eu vou fazer o seguinte, vou chamar de P1 para não representar o nome propriedade. Então eu vou chamar de P1 propriedade 1. Então aqui, ó, P1, certo? P1, que eu vou chamar de propriedade comutativa, certo? Para quem não sabe, gente, isso aqui é 3 pontozinhos aqui, é uma simbologia que a gente utiliza muito em matemática para a comprovação de axiomas. Essa simbologia aqui ela é chamada de portanto, certo? Então, propriedade comutativa. Como é que eu vou representar essa propriedade para vocês? Da seguinte forma, olha aqui, ó. O que seria a palavra comutativa? Comutativa, gente, quer dizer trocar, permutar. Os valores não vão se alterar. Comutativa quer dizer isso. Então, se eu somar A mais B, o resultado vai ser a mesma coisa que B mais A. Então, essa propriedade aqui, eu chamo ela de comutativa. Como é que a gente vai representar isso? Através de exemplos, de alguma coisa que possa relacionar a essa propriedade. Olha o exemplo aqui, ó. Exemplo. 7 mais 3 é igual a 3 mais 7. Tá vendo? Olha aqui, ó. 7 mais 3 é igual a 3 mais 7. Observe que eu troquei as parcelas. Mas se você perceber aqui eu sei que vai dar 10. Aqui também vai dar 10, ó. O resultado ele não se alterou. Por isso que se dá o nome de propriedade comutativa. Já a propriedade associativa ela é mais fácil. Como é que você identifica essa propriedade? Através de um parênteses. Porque esse parênteses é onde vai estar tendo a associação, certo? Como assim, professor? Olha aqui, ó. Sendo que aqui, para se provar a propriedade comutativa, eu precisei de 2 termos. A propriedade comutativa. Já a propriedade associativa, precisarei de 3 termos. Vamos lá? Vou chamar ela de P2, associativa, como vocês podem ver, certo? Como é que a gente vai provar ela? Olha aqui, ó. Como é que a gente vai provar essa propriedade? Vou colocar aqui P2, né? Então, A mais B mais C, ó, igual a mais B mais C. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Como assim? Olha aqui, ó. 8. Cadê? 8 mais 9 mais 3 é igual a
8 mais 9 mais 3. Observe que o parênteses estava associado aqui, ó, a 8 mais 9. Ele já está tendo associação aqui, ó, 9 mais 3, como vocês podem ver. Então, essa propriedade aqui ela é chamada de propriedade associativa, certo? Essa é a segunda propriedade que a gente está vendo, gente, da aula de hoje. Faltam mais duas. Quais são as outras propriedades que está faltando? A propriedade P3. Quem é a propriedade P3, ó? Olha aqui, ó. A propriedade P3 é o que a gente chama de elemento neutro. Ah, professor, o que seria o elemento neutro da multiplicação? O 1, porque vocês sabem que o elemento neutro da adição é o 0, né? Então, olha para cá, que coisa interessante. Veja, então, se eu somar aqui, se eu multiplicar, 8, ou se não, A vezes 1 é igual a A. Então, 8 vezes 1 é igual a 8. Olha o elemento neutro aqui da multiplicação, é o 1, certo? Ele não vai alterar esse meu resultado. Ah, tá faltando a última propriedade. Qual é essa propriedade? De fechamento. Que propriedade é essa? Vamos ver agora. Cadê? Que a gente vai chamar de P4. Essa propriedade P4, ela vai ter aqui, ó, fechamento, ó. Certo? Essa propriedade P4 é o que eu vou chamar ela de propriedade de fechamento. Como eu vou fazer essa propriedade de fechamento aqui? Eu vou vir para cá, certo? Para o início aqui, né? Vou apagar aqui, como você está vendo, e vou trabalhar essa propriedade. Se eu dissesse se A pertence a Z e cadê? P também pertence a Z, ó, né? Vocês observem que esse Z aqui é uma simbologia de números inteiros que vocês já viram. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá? Se eu colocar aqui menos 8 ou vezes menos 3, será que vai dar certo? Vamos ver? 8 vezes 3, 24, não é verdade? Menos com menos dá mais. Olha a regra de sinais lá que tu aprendesse no início da aula. Tá vendo agora? Bem, sendo que 8 menos 8 não é um número inteiro, não? É um número inteiro. Menos 3 não é um número inteiro, não? É um número inteiro. Então, o que acontece? Então, o produto também vai dar um número inteiro. Por isso que dá mais 24 aqui. 24 mais 24, ele pertence a Z, ó, certo? Então, se eu tenho um produto de A vezes B, se eu tenho um produto de A vezes B, que vai ser o próprio A vezes B, e esse resultado aqui ele pertence a Z, logo eu posso chamá-la, caracterizá-la como propriedade de fechamento ou propriedade P4, certo, gente? Então, está aqui algumas situações de multiplicação de números inteiros e suas propriedades. As páginas que eu trabalhei, gente, nessa apostila foi, olha aqui, ó, a página, vou botar aqui, páginas 5, 6, página 7. Então, gente, essas páginas aqui foi as páginas que eu trabalhei, certo? Da apostila de vocês. É só ir lá, dar uma olhada, tem algumas atividades para que vocês possam fazer, certo? E na próxima aula eu estarei aqui no nosso ambiente escolar fazendo essa resolução para vocês. Beleza, gente? Até a próxima aula.